Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Boa tarde. Certo. Hoje vai ser a nossa penúltima aula. E antes da gente começar, eu vou passar alguns avisos para vocês. A lista dessa semana, ou seja, referente ao assunto que vamos ver hoje, vai ter um prazo de 2 semanas, ou seja, um prazo bem maior para vocês terem tempo de estudar. Mas por quê? Porque a lista vai contar com 4 questões no Colab, como vocês estão acostumados, mais um mini projeto. Nós selecionamos quatro ideias de mini projetos que vocês irão fazer. E se vocês não gostarem de nenhum, vocês podem escolher um tema livre, abordando o que a gente aprendeu nessa última aula. Mas enfim, demais informações quanto a essa lista vai estar disponível no roteiro dessa semana. A nossa última aula será na semana que vem, no dia 27, e também passaremos o nosso último formulário para vocês, para saber o que é que vocês acharam do curso, o que é que podemos melhorar e assim por diante. É bastante importante que vocês respondam esse formulário. E além disso, nós vamos esclarecer como é que vai ser a emissão dos certificados nessa última aula, que vai ocorrer no dia 27 de maio. Sem mais delongas, vamos lá para a aula. Hoje vamos aprender sobre módulos e pacotes. Vocês devem ter visto que na aula passada vocês aprenderam a fazer funções, como passar parâmetros para uma função e viram como isso podia facilitar a leitura do seu código e a manutenção dele. Além de, claro, poder reutilizar o código várias vezes. Bastava você criar uma função que recebia tais parâmetros e poder chamá-la quantas vezes você quisesse. Com módulos e pacotes não vai ser tão diferente assim. Mas afinal, o que é um módulo ou um pacote? Um módulo-pacote. Um módulo ou biblioteca nada mais é do que um conjunto de funções para determinada resolução de um problema. Ou seja, vai dividir grande parte dos problemas que vocês possam encontrar no meio das suas resoluções de código, vai aumentar a legibilidade e vai facilitar a manutenção. Por quê? Imagina o seguinte, você precisa realizar a raiz quadrada de um número. Você vai precisar fazer uma função que calcule isso. Você pode fazer isso, mas fique sabendo que provavelmente existe uma função que já faz isso por você. E nesse exemplo que eu dei, é claro que tem uma função que já faz o cálculo disso. Então, já diminui muito o nosso trabalho. Nessa aula, a gente vai aprender sobre essas 5 bibliotecas. Math, como vocês já podem imaginar, vai tratar de funções matemáticas que, por exemplo, seno, cosseno, raiz quadrada, exponente, dentre outros. Vamos aprender sobre a biblioteca Random, que vai tratar sobre a geração de números pseudo-aleatórios. Statics, que vai abordar mais as questões de probabilidade e estatística. Date time e time, que como o nome já sugere, tratar de datas e horários ou só horários. E por fim, vocês devem estar se perguntando como é que eu posso realizar a importação de uma biblioteca. Tem 3 formas de você fazer isso. Você pode importar ela por completo. Aqui estamos dando um exemplo da importação da biblioteca Math. Quando você faz isso e executa, ele vai importar todas as funções de forma que você possa acessar qualquer uma delas a qualquer momento. A segunda forma de importação é importar da biblioteca uma função ou várias funções específicas. Nesse caso aqui, eu estou importando da biblioteca Math a função que calcula a raiz quadrada de um número. Isso aqui é útil para quando a gente já sabe o que a gente vai utilizar ao longo do projeto, do nosso código. E a terceira forma é que você pode dar apelidos para a uma função dessa biblioteca ou simplesmente um apelido para a biblioteca em si, que pode deixar o código um pouco mais enxuto, dependendo do nome dessa biblioteca. Por exemplo, vocês podem encontrar uma biblioteca com nome muito extenso e, sei lá, pode dar uma certa preguiça de você escrever o nome dessa função. Então, dar um apelido deixa o código assim mais limpo.
Tem como tu tirar o compartilhamento, Samantha? Tem sim, só um instante. Só um momento, pessoal. Então, pessoal, dada essa introdução que Samantha nos proporcionou sobre módulos e quais são as aplicações deles, nós vamos agora falar sobre os principais módulos que estão nativamente presentes no Python, né? Então, o primeiro módulo que a gente vai mostrar aqui vai ser o Math, que já foi exemplificado anteriormente. E o módulo Math, ele é um módulo que fornece funções que facilitam o uso de operações matemáticas. Então, algumas dessas funções, não são todas que está aqui, são as funções, por exemplo, sqrt, que vai retornar a raiz quadrada de um número, que a gente passa como parâmetro aqui. As funções trigonométricas sin, que é para seno, cos, que é para cosseno, né? E tan, que é para tangente. E aí ela vai retornar o seno, cosseno e a tangente, né? Dependendo da função que você utiliza, do ângulo x, e esse ângulo tem que estar em radianos. E normalmente todas essas funções trigonométricas que precisam de ângulo, o math ele vai pedir para você passar em radianos, senão vai ser executado, mas o resultado não vai ser o esperado, porque ele está esperando que seja em radiano. Eu vou mostrar anteriormente, né, o que acontece. Mas, além dessas funções de seno, cosseno e tangente, nós também temos a hypot, que é basicamente retornar a hipotenusa, né, de um triângulo retângulo, considerando dois lados, né, x e y. Pode falar, Sérgio. Esse radiano é aquele negócio de pi sobre 2, né? Exatamente, que o π vale 180, né? Aí se você quiser um ângulo, por exemplo, 30, aí você divide pelo número que você vai dar o resultado, né? Ok, obrigado. Aí, pra gente não precisar fazer manualmente, passar em radianos, né, manualmente, nessas funções aqui de seno, cosseno, tangente, nós também temos a função radians, que você passa, por exemplo, o número 45, e aí ela já vai converter para você. Então, você não precisa ficar manualmente fazendo esses cálculos, né? E, além disso, nós temos também a função log aqui, que retorna o log de x na base de y, certo? Aí, além disso, o módulo de math ele também fornece constantes que são comuns em operações matemáticas. É o caso, por exemplo, da constante π, que vale 3,14, e a constante e, que é número natural, que vale 3,72, certo? E aí, como é que a gente vai usar e quais são as possíveis aplicações de forma mais prática, né? Então, vamos aqui para o Colab. E no Colab eu vou mostrar aqui para vocês, primeiramente, como a gente vai importar, né? Eu vou colocar a primeiro estilo de importação que o Samantha mostrou anteriormente, que é o import math, certo? E aí, quando eu executo, dentro desse meu arquivo aqui, ele já vai ter todas as funções referentes a esse módulo math aqui. E aí, para chamar uma função do módulo math, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que x vai ser b, a raiz quadrada do 25. E aí, para pegar essa função que é sqrt, que vai dizer a raiz quadrada, eu vou colocar o nome da biblioteca, que é math, ponto. E aí, uma coisa legal é que depois do ponto ele vai dizer todas as funções aqui presentes no módulo math, no Colab, né? Ele vai completar automaticamente para você. Mas nesse caso aqui eu sei qual é a função, então eu vou simplesmente digitar, que é sqrt, certo? E aí, sqrt eu abro parênteses, e também outra coisa legal do Colab é que ele já mostra também aqui um exemplo, não, uma descrição da função, basicamente, em inglês. Então, se você sabe assim um pouquinho de inglês, você pode ser ajudado por isso daqui, certo? E aí ele recebe como parâmetro um número x, que vai ser, nesse caso aqui, eu vou passar 25. Então, ele vai calcular aqui a raiz quadrada de 25. E eu vou colocar aqui para imprimir. Então, print a raiz quadrada de 25 aí entre chaves eu vou botar a variável, que é x. E aí ele bota aqui, a raiz quadrada de 25 é 5, certo? Além disso, nós também temos aqui como utilizar para cálculos trigonométricos, né? Então, eu vou fazer agora o segundo exemplo de importação de módulo que Samantha mostrou, que é o from, né? Então,
from módulo math, que é from em inglês é do, né? Então, do módulo math, importe as funções seno, que é sin, cos, que é cosseno, tan, que é tangente, e radians, que é para fazer a conversão, e também a constante π. E aí, nessa sala de baixo aqui, eu vou botar que o seno, uma variável seno, né? Ela vai receber o sin, que é para calcular o seno, né? E π sobre 6. E aí, π, ele vale 180, né? E aí, se a gente divide por 6, 180 dividido por 6 é 30. Então, basicamente, ele está fazendo aqui o cálculo do seno de 30. E aí, eu vou pedir para ele imprimir. Print seno. Vou botar um print mais bonitinho, né? Print seno de 30 é... Aí, se eu executo, ele mostra aqui que o seno de 30 é 0,5. E aí, se eu botasse aqui, por exemplo, é o 30 direto, se vocês darem uma olhada, vai dar menos 1. E aí não é o que a gente quer, obviamente, porque essa função aqui, seno, e essas outras funções trigonométricas também, elas sempre vão pedir o ângulo em radiano. Então, a gente tem que botar o π sobre 6. E aí, eu vou fazer outro exemplo aqui, que é para o cosseno. E essa variável cosseno vai receber o cosseno do ângulo 45 agora. Só que aí, em vez de eu fazer esse cálculo manual, né, ele já tem uma função presente no módulo que vai fazer automaticamente para mim, que é essa função radians. Então, eu coloco aqui o radians. E dentro do parênteses, eu vou botar 45. E aí, ele vai converter 45 para radiano. E esse ângulo em radiano aqui vai ser passado como parâmetro para o cálculo do cosseno. Eu vou botar aqui o print f cosseno de 45 é cosseno. E aí, quando eu executo, ele mostra aqui que o cosseno de 45 é 0,7. E aí, além disso, só para finalizar aqui, vou criar aqui também um exemplo para tangente. Vai ser a função tan. E vou botar aqui radians. E o ângulo vai ser 60, certo? Eu tenho que imprimir também. Aí, print f tangente de 60 é... E se eu executo, ele vai mostrar aqui pra gente que a tangente de 60 é 1,73. Ok. Aí, acho que é só isso dessa questão. Vamos agora fazer o terceiro exemplo de importação que o Sama tinha mostrado, que é para hipotenusa. Então, from math import hypot, certo? Então, eu vou estar importando do módulo math a função hipotenusa, então eu coloco aqui o as hpt. Então, desse modo, eu estou dando um apelido para essa função hypot, que é hpt, e vai, de certo modo, simplificar o meu código. Só que a gente não utiliza tanto, né, esse apelido para a função aqui. Então, é mais se você quiser mesmo fazer, mas a gente não usa tanto, não. Então, eu vou botar aqui o hypot de dois lados, né, basicamente, que a hipotenusa requer, que é o do triângulo retângulo. Então, vai ser o lado 5 e o lado 7. E aí, quando eu executo, a hipotenusa do lado 5 e do lado 7 vai ser 8,6. E aí, por fim, para finalizar aqui, vou fazer o último exemplo, que é from math import. Não. Vou dar apelido para o módulo math, na verdade. Então, import math as mt. E aí, fazendo isso, eu vou estar simplificando o módulo math. Sempre que eu chamar ele, em vez de eu chamar aqui, por exemplo, aqui em cima, né? math. Eu vou utilizar o mt. Certo? E aí isso ajuda na hora de escrever o código. E aí eu boto mt.log, já está aqui direto. Log de 3 na base 10. E aí se eu executo, dá aqui 0,48.
E aí, o Math, ele não é tão, assim, não é tão necessário você utilizar isso daqui, mas tem uma biblioteca chamada, por exemplo, matplotlib, certo? Que é para você fazer gráfico, .pyplot. Pyplot. E aí, isso aqui é muito gigante para você escrever toda vez. Imagina você ficar fazendo isso toda vez no seu código. E aí você coloca para importar isso daqui como PLT, certo? Daí diminui muito o trabalho que você tem que fazer quando você está escrevendo seu código. E em relação assim, a importação e o módulo Math é basicamente isso daqui. Opa, pode falar, Daniel. Como ficaria se eu quisesse calcular um valor imputado pelo usuário nas funções? Você colocaria dentro do argumento o input? Eu posso mostrar aqui. Deixa eu... Pode fazer de duas formas, né? Eu vou mostrar aqui para você. Pode fazer da seguinte forma aqui, ó. Eu vou botar aqui na variável x um input, certo? Input dia inteiro. Então, int input digite um número. E aí, eu vou passar... Eu vou utilizar aqui eu vou botar aqui import math também. Import math. Eu vou utilizar aqui o print, né? Print f a raiz quadrada de x math.sqrt de x. Então, tu pode fazer dessa forma aqui, então, vou digitar aqui o número 25, né? E aí ele bota aqui que a raiz quadrada de 25 é 5. Eu também posso criar aqui uma variável, né, se tu quiser. Então, raiz recebe o math.sqrt de x e eu boto aqui para imprimir a raiz. Então, eu boto aqui 25. Alguém levantou a mão aí? Mas... tu entendeu já, né? E também tu pode passar direto aqui o input. Int... mas fica muito... É melhor tu fazer assim, né? Fica muito confuso no código. Tipo, tu lê uma variável e depois faz isso aqui. Mas é isso então, pessoal. Pronto, e agora vamos dar continuidade e vamos conhecer um pouco sobre a biblioteca Random. Ela vai servir para gerar números pseudo-aleatórios. Por que pseudo-aleatórios? Porque um computador ele não pode simplesmente gerar um número aleatório. Ele gera esses números aleatórios de uma forma determinística, lá por debaixo dos panos, lá pela lógica do computador. Mas, enfim, vocês só precisam saber disso, que essa biblioteca vai auxiliar a gerar números aleatórios. Ela não é recomendada para questões de segurança. Ela é mais voltada, assim, para jogos, como, por exemplo, criar uma semente de algum mapa, ou então a probabilidade de um jogador do jogo do RPG conseguir acertar o alvo e assim por diante. Além de ter algumas aplicações para jogos de azar, como pedra, papel e tesoura, puxar 2 fichas dentro de uma urna e assim por diante. E alguns exemplos das funções são essas aqui. A randint, que vai retornar um número aleatório entre um intervalo fornecido. Por exemplo, eu quero que me retorne um número dentro do intervalo 3 a 15. Aí ele vai me retornar um número dentro desse intervalo. Também podemos ter a obtenção de um elemento aleatório dentro de uma sequência fornecida. Temos a choice, que vai retornar qualquer número dentro da lista que você informou. E temos a sample. Eu vou mostrar uma aplicação para vocês no caso dessa urna. Uma urna que tem 10 fichas e eu quero puxar 2 fichas com repetição, com reposição, ou seja, eu puxei uma, boto de volta. E sem reposição, que é quando eu puxo e não tem a probabilidade de sair 2 fichas iguais, porque só vai ter fichas enumeradas de 1 a 10.
Temos a função random, que vai retornar um número flutuante aleatório entre 0 e 1, e temos a Gauss, que vai retornar um número flutuante aleatório com base na distribuição gaussiana, usando em teorias de probabilidade. Então, como vocês podem ver aí, tem funções com propósitos mais simples, como essas duas primeiras que a gente viu, e vai ter, quer dizer, como essas três primeiras que a gente viu, e vai ter uma mais específica, no caso, o pessoal que estuda probabilidade e estatística. Tá, eu tenho aqui o exemplo que eu mencionei, uma urna com 10 fichas, enumeradas de 1 a 10, e serão sorteadas 2 dessas fichas sem reposição. Ou seja, não será possível sair um número repetido. Aí vamos lá para o Colab para ver como é que seria a aplicação disso. Deixa eu ver se... Chegou aí? Não. Deixa eu compartilhar. Só o slide aqui. Tá, então agora chegou. Chegou? Sim. Pronto. Vamos importar a biblioteca random. Apenas import random. E, como eu mencionei, essas são algumas das utilizações dessa biblioteca. Podemos fazer um bingo, podemos sortear números da loteria, podemos fazer um jogo de pedra, papel e tesoura, ou sortear algo de uma lista, como, por exemplo, o combo de uma lanchonete. Você está lá em dúvida do que você quer lanchar, aí você só joga lá as opções e ele vai lhe retornar uma das opções. O pessoal que está assim, sem criatividade e quer sortear alguma temática, seja para escrever, para desenhar, ou qualquer coisa do tipo, você pode criar um sorteador de temas e puxar um deles. Além de sortear nome de pessoas, você está lá jogando com seus amigos e vai ver de quem vai ser a vez, aperta lá o sorteador e assim vai. Aí aqui eu deixei a documentação do random, eu vou mostrar em breve. E aqui eu vou ter o exemplo do intervalo que eu mencionei. Eu criei aqui duas variáveis, A e B, que vão ser valores que vão ser recebidos pelo usuário. E, em seguida, eu vou pedir para ele me retornar um valor desse intervalo. Vou colocar aqui, resultado, recebe random.randit de A e B. E aqui eu vou printar o número sorteado dentro do intervalo é resultado. Vou botar o F aqui no início, para ficar com a formatação certinha. Vamos lá executar. Vou digitar 1 até 10. Opa. Acho que eu escrevi errado. Não. Acho que vocês têm que importar. Não, mas eu não importei a biblioteca aqui. Uma 10. Tá bom, eu vou colocar aqui. Mas estava funcionando mais cedo. Deixa eu reiniciar o ambiente. E random é o M? Ou não? Tô viajando. É assim. É, sim. Uhum. Deve ser o ambiente, então. Acontece, pessoal. Pronto, acho que voltou. Vou aqui executar, vou colocar de 1 a 10. Talvez eu esteja escrevendo errado. Deixa eu ver aqui. Tá, Randit. Ah, É verdade. Randit. É Dint, não Dit. É isso, pessoal. É bom a gente olhar a documentação, porque, vez ou outra, a gente não vai decorar alguma função específica e é sempre bom ter a documentação do lado. Vocês viram agora que eu esqueci uma letra do nome da função e por isso deu errado. Mas bora lá. Retornar um número de 1 a 10. Me retornou 1. Eu vou pedir de novo. De 1 a 10.
ele já me retornou 3. Eu posso fazer isso com outros valores também. Eu quero que me retorne um número entre 6 e 82. Aí retornou 64. Beleza? Bem simples esse aqui. Aí agora, eu vou fazer aquela questão do sorteio. Vou colocar com reposição. Eu vou colocar aqui, ficha 1, recebe random.choice. Vou colocar aqui fichas. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para a segunda ficha. Ficha que é o seguinte, tem a probabilidade de... Ficha não, vai ser o seguinte. Eu declarando essa variável aqui, ela vai me retornar um desses 10 números que estão aqui. Mas também há a possibilidade de essa segunda ficha também sair um desses 10 números. Talvez não apareça para vocês, porque eu teria que testar várias e várias vezes, mas vamos fingir que vai acontecer. E aqui eu vou imprimir o resultado. Ficha 1. Ficha 2. Pronto, ele me retornou 6 e 9. Eu vou só executar mais uma vez. Ver se vai. Deu 10 e 3. Olha, tá vendo? 9 e 9. Agora, se eu quiser que não tenha reposição, quer dizer, que não tenha reposição, eu vou usar o sample. O que é que o sample faz? Ele vai lá, vou colocar aqui fichas sorteadas, recebe random.sample, a minha lista que tem as fichas, e quantas fichas eu quero puxar. Eu quero puxar só 2. Essa função aqui, sample, ela vai me garantir de que me retorne 2 números dentro dessa lista, de forma que nenhum deles seja iguais. Porque como a gente viu anteriormente, aqui a gente conseguiu que saísse 2 fichas iguais. É como se eu tivesse pegado uma ficha, jogado de volta na urna, balançado, mas aí eu acabei pegando o mesmo número novamente. Mas agora a gente vai conseguir 2 números diferentes, sem repetição. Eu vou colocar aqui, as fichas sorteadas foram fichas sorteadas. Epa, foi que eu fiz errado. Escrevi errado de novo. Foi. Aqui, como a gente pode ver, olha que coincidência, saiu 2 números iguais de novo. E aqui saiu 2 números diferentes, vou sortear de novo. 6 e 9, 3 e 8, 4 e 1. Eu posso colocar mais fichas também, eu quero sortear 4 dessa vez, ele vai me retornar 4 fichas sorteadas. Se eu colocar 10, ele vai sair as 10. Se eu colocar 11, ele vai me retornar um erro de que não tem 11 fichas para eu sortear. Tá errado aí, o que você está me pedindo para fazer. Vocês podem ver aqui. Pronto. A amostra está maior do que a população ou está num valor negativo. Ou seja, a sample só vai funcionar com o número mínimo ou o número máximo do tamanho da minha lista. Vou colocar aqui 2 de novo. Tá escrevendo? É isso aqui. Aí agora eu vou mostrar para vocês um pouco da documentação. Mas que lembrando, ao final da aula a gente também vai deixar esses links no material teórico. Mas, por exemplo, eu estou lá fazendo meu programa e eu quero descobrir uma função que realize o cálculo, a distribuição de Gauss. Aí eu vou lá na documentação. Eu sei que a distribuição de Gauss é relacionada a eventos aleatórios, então eu vou lá e digo, essa biblioteca random tem algo com relação a isso. Eu vou lá e dou uma olhada na documentação. Vocês podem ver que há várias funções. Vou colocar aqui Gauss. Tá aqui. Ele mostra como é que é a usagem dessa função. Eu vou lá, faço do mesmo jeito que eu estava fazendo com as outras, que é random, aí o nome da função é Gauss. O primeiro parâmetro vai ser a média
a média da população, que eu estou fazendo a minha análise estatística, e o sigma, que seria o desvio padrão. Eu vou pegar aqui essa função e vou jogar aqui no Colab. Deixa eu compartilhar a tela. Pronto. E aqui eu vou fazer uma outra célula de código. Eu vou colocar aqui import random. Aí que eu vou passar random Gauss. Aí eu posso pedir para o meu usuário informar qual é a média da população. Vou colocar aqui float. Float input. Conforme a média da população. A média da amostra, na verdade. E aqui vai ser o meu sigma, que também vai ser um float. Que no caso é o meu desvio padrão. Pessoal aí que estuda estatística. Conforme o desvio padrão. Vou colocar aqui. Resultado foi... Colocar a média da amostra como sendo 5,5 e o desvio padrão como 0,8. Ah, esqueci. De novo, 5,5, 0,8. Pronto, ele me retornou aqui esse valor. Com esse valor, se eu estivesse resolvendo um problema de estatística, eu poderia facilmente passar esse valor lá para a minha resolução do problema. Isso aqui é só um exemplo de uma das várias funções da biblioteca Random. Mas vamos lá dar continuidade à aula. Gustavo? Opa, você estava... teve alguém que teve dúvida, eu acho. Foi eu. Pois não? Se eu quisesse graficar a distribuição gaussiana, eu teria que chamar aquele outro pacote de funções. Como é? O que o Gustavo falou. Se eu quisesse graficar a distribuição gaussiana, por exemplo, fazer Sim, o gráfico. no caso, você fazer lá do módulo tal, importe essa função. Você está dizendo isso? Isso. Pronto, pode fazer também. No caso, ficaria from random import Gauss. Apenas isso. Aí você poderia só simplesmente chamar lá no seu código, resultado, recebe Gauss, aí entre parênteses os seus parâmetros, a sua média e o desvio padrão. Ok. Só isso mesmo? Sim. Só isso. Então, pessoal, outro módulo que a gente tem aqui no Python é o módulo estatísticas, que ele nos ajuda a fazer, ele nos fornece, no caso, funções para o cálculo de estatísticas matemáticas. Existem outros módulos que são mais robustos que esse daqui. Tem até um porém que eu vou mostrar posteriormente para vocês. Mas, de forma geral, se você estiver pagando, por exemplo, uma cadeira de estatística na universidade, de forma remota, você consegue fazer toda a cadeira através desse módulo daqui. Bem, ele tem algumas funções, por exemplo, a função min, que faz o cálculo da média, com base em dados fornecidos. Ele também tem a função median, que vai fazer o cálculo da mediana, com base nos seus dados que você forneceu. Tem a função mode, que faz o cálculo da moda. Tem a função também p-variance, que faz o cálculo da variância. Se você quiser calcular o desvio padrão, você utiliza a função stdev. E também tem outras funções que são mais avançadas, que essa daqui, as funções que a gente botou aqui, são mais para o ensino médio. E você pode chegar a essas funções mais avançadas na documentação do módulo. E aqui a gente tem uma questão assim básica de Enem, que é
através da tabela a seguir, que tem 24 notas, que sendo a nota máxima de 100, calcule a média das notas, o desvio padrão das notas e a mediana das notas apresentadas. Então, vamos para o Colab. Então, no Colab aqui, vocês podem perceber que eu vou importar aqui o módulo Statistics e Statistics. Então, como Statistics é muito longo e a gente é preguiçoso, né? A gente coloca aqui import Statistics as ST, que aí simplifica bastante quando a gente está trabalhando com o módulo. Então, ele mostra aqui pra gente, né, ele mostrou pra gente um monte de notas que eu já peguei aqui, deixa eu só copiar e colar. Cadê? Tá, aqui. Ele mostrou pra gente um monte de notas, né, que tem como nossa amostra. E ele pede pra gente calcular a média, o desvio padrão e a mediana dessas notas. Então, vou começar aqui pela média, tá? Então, vou botar aqui printf a média das notas. A média das notas foi, entre chaves, eu vou botar a média, que pode ser calculada através do ST, que eu estou chamando aqui o módulo Statistics, ponto, min. E aí, com isso, eu vou poder calcular a média dessas notas aqui, passando a lista de notas como parâmetro. E aí, quando eu executo, ele vai dizer aqui que a média das notas foi 42,08. E aí, além disso, a gente também pode fazer o cálculo da mediana. Então, a mediana das notas foi st.median. E aí, entre parênteses, a gente passa as notas. E aí, quando executa, a mediana das notas foi 45. Aí, print f. Deixa eu ver o que mais. A variância. A moda eu não vou botar aqui porque tem um porém para moda, tá? A variância das notas foi. Eu boto st. E variance, tá? Ele vai calcular a variância dessas notas daqui. Aí quando eu executo, a variância das notas foi 516 e o desvio padrão das notas foi st.stdev. Tá? Aí essa aqui é a função que a gente usa para o desvio padrão. E aí, como parâmetro, eu vou passar aqui as notas também. E aí, o desvio padrão das notas foi 23,21. Certo? Certo. E aí, eu vou mostrar aqui o porém, que é para média, né? Para moda, perdão. Então, a moda tem um porém para moda que é o seguinte, ó. Eu vou botar aqui st.mode, que é para chamar a função da moda, né? E eu vou passar aqui as notas. Quando eu executo, vai dar erro. Por quê? Porque a função de moda aqui do módulo de Statistics, ela só calcula, ela só retorna o resultado, né? Se a lista que você passa, a sua amostra, né? O seu conjunto de resultados, ele tiver apenas uma moda. Então, se ele tiver mais de um, que é o caso dessa lista aqui, que tem moda 20 e moda 50. É multimodal, né? Então, ele vai retornar esse erro aqui. E para contornar isso, eles implementaram recentemente, né, no Python 3.8, a função multimode. Só que essa função multimode ela não está presente aqui no Python do Colab. Acho que o Python do Colab é um pouco mais antigo do que a implementação dessa função. Então, caso você esteja trabalhando, né, com exercício ou algo do gênero, a gente não recomenda que você utilize a função mode do módulo Statistics, porque pode ocorrer esse erro aqui. Se eu quisesse consertar, né, eu teria que... pronto, tá vendo? É 3.6, aí acontece o erro. Se eu quisesse consertar, eu poderia tirar aqui os 50, né, para botar 20, e aí eu vou alterar justamente eu vou alterar
eu vou alterar a moda, que agora vai ser só ter uma moda, que é o 20. E quando ele calcula, ele retorna aqui o 20. Como se nada tivesse acontecido. Então, alguma dúvida em relação ao módulo de estatísticas? Até estatísticas, Python. Vou mostrar aqui também a documentação, para vocês verem que não são só essas funções. Ó. Tem, deixa eu ver, tem as mais avançadas. Median, stdev, ó, covariância, correlação, regressão. Então, tem funções mais avançadas que você pode utilizar dentro desse módulo daqui também. Tem até a função de densidade de probabilidade. Tem um monte de funções aí que vocês podem acessar a qualquer momento. Quando a gente tem mais familiaridade com alguma biblioteca, a gente vai decorando 1, 2, 3, sei lá, umas 5 funções. Mas em algum momento a gente não vai conseguir recordar o que é que ela faz, o que é que ela retorna, quais são os tipos de parâmetro que ela recebe. E não tem problema a gente recorrer à documentação. A documentação está aí para isso, para auxiliar a gente a relembrar o que uma função faz e também ajudar a gente a aprender algo novo. Exatamente. Inclusive, vocês podem ver que aqui está em inglês, né? Porque meu navegador já é em inglês por padrão, aí acontece isso. Mas você pode alterar aqui, ó. Você vem aqui em cima, né? Quando a documentação do Python em Brazilian Português, você coloca. O meu estava em inglês. Aí você bota aqui. Pronto, e agora a gente vai ver a biblioteca DateTime, que nada mais é do que uma biblioteca que vai fornecer classes para manipulação de datas e horas. Ela vai permitir que você crie objetos do tipo data e hora, realizar operações aritméticas com esses objetos, ou seja, você vai poder fazer uma operação aritmética usando. Você pode descobrir a idade de alguém, pegando uma data fornecida e diminuir o ano atual do ano que a pessoa informou. O mesmo pode ocorrer para horas, minutos e segundos, além de permitir formatação. Esses são alguns dos exemplos das funções que a gente vai utilizar nesta aula, que é a date.now, que vai retornar a data e hora atual, date, ano, mês e dia, que vai criar um objeto do tipo data, time, que vai criar um objeto do tipo hora, e time delta, que vai ser utilizado para comparar datas ou horas. Bora lá pro colega. Aqui. Pronto. Como eu mencionei, possíveis aplicações, manipular datas e manipular horas. Eu já importei aqui algumas das funções que eu vou utilizar, para eu não ter que ficar escrevendo datetime.datetime ou então datetime.date e assim por diante. Baixa só isso daqui. Vamos lá, vamos descobrir qual é a data e hora atual. Eu vou lá, print, datetime.now. Ele vai retornar aqui, que o ano é 2022, no mês 5, dia 20. E tá dando alguma hora diferente, mas eu acredito que seja em relação a algum fuso horário que eu não tenho especificado. Mas seria isso aqui. E agora eu vou criar um objeto do tipo data. Eu vou colocar aqui, pedir para o meu usuário informar um ano, um mês e um dia. Tá aqui. Aqui. Eu tenho essas 3 variáveis aqui, que são dia, mês e ano, e eu vou criar um objeto do tipo data e hora. Eu vou lá aqui, data, vou colocar aqui data de nascimento. No caso, é o exemplo que eu pedi, vai ser receber date, e como parênteses vai ser o ano, o mês e o dia. Print, sua data de nascimento. Pronto. Eu vou lá do Enter. Coloca aqui 3 de setembro de 1999.
Ele vai lá e me retorna aqui, bem certinho. Se você quiser, se você quiser também, você pode fazer o seguinte, você pode fazer operações, você pode descobrir a idade de uma pessoa através da data atual. Vou colocar aqui de novo. Data atual. Recebe date time final. E eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer operações com os anos. Eu posso pegar a variável chamada idade, que ela vai receber da data atual o ano, atual, ponto year, que é o ano, menos data de nascimento, ponto year, que é o ano de novo. Ele vai fazer a seguinte operação. Ele vai pegar o ano da data atual e subtrair do ano da data de nascimento que uma pessoa informou. E aqui eu vou colocar que você tem ou vai fazer tantos anos. Eu vou colocar aqui idade. 6, 9, 1999. Eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o year, ele não tem o parênteses. É só year seco. Ah, deve ser. Seis, 9, 1999. Pronto, era isso mesmo, não tem um parênteses. Pronto, ele retorna aqui que você tem ou vai fazer 23 anos. Também eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar uma data, vou colocar aqui, vou criar uma outra célula. Eu vou lá aqui, forme uma data, deixa eu ver aqui, dia, mês, ano, recebe input, ponto split. Eu vou criar um objeto do tipo data, ele vai ser date, aí dia, ano, mês e dia. Eu posso fazer uma operação, vou chamar aqui essa variável de operação, que vai receber, deixa eu ver, vou pegar dessa data o dia, day, mais time delta, doze. Vou printar aqui, o resultado foi, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Eu esqueci uma coisa. Se transformar tudo inteiro. Não, acho que não precisa não. Deixa eu ver aqui. Dia 24, mês 8, 2001. Ok, acho que fiz errado. Tem que converter. Tem que converter mesmo. Ok, bora lá. Erramos e aprendemos. Quatro, 8, 2011. Enfim, vamos olhar a documentação. Deixa eu pegar aqui. Documentação. Deixa eu ver aqui. Documentações. Opa. Não era isso, espera. Python. Date time. Vamos ver aqui. Time delta.
Tá, deixa eu voltar aqui pro Colab. Ainda dando um erro aí. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Não importar se o time delta, tipo, diretamente. Eu importei sim. Tá aqui, olha. Ah, Tá, vou fazer aqui de outra forma. Vou criar aqui, vou colocar aqui data 1, recebe date 2, o ano primeiro, 2011, 8, 24. E na data 2, date 2011, 7. Pronto. Não era esse o exemplo que eu queria dar, mas tipo, a gente pode fazer esse tipo de operação, pegar dois objetos de data e subtrair entre eles, ele retorna a diferença entre eles. Deixa eu só dar o exemplo anterior era só tu tirar o... Tipo, tu tem que passar, quando vai usar o time delta, tu tem que usar a data toda, tá ligado? Em vez de só um dia, porque o dia é inteiro. Ah, sim. Então Aí- deve ter sido isso. É só tu voltar aí. Ah, é que eu vou aprender. Eu tinha esquecido. Pronto. Aí aqui eu coloquei o seguinte, eu peguei a data, minha data, o objeto data, que era dia 24 de agosto de 2011, e eu somei com mais 12 dias. Ele me retornou a seguinte data, que daqui a 12 dias a data vai ser o ano 2011, no mês de setembro, dia 5. E eu posso também fazer uma formatação, pegar essa data e mudar a formatação. Vou fazer o seguinte, data texto, recebe um string, aí aqui cada conjunto de chaves desse vai ser o seguinte, vai ser uma formatação, onde para o primeiro conjunto de chaves vai ser op dia, depois vai ser op.month, que é mês, e op.year, que é ano. Ou seja, ele vai retornando a formatação habitual que a gente conhece, que é dia, mês e ano, certo? Bora lá, dá uma aqui. Ah, eu tenho que printar primeiro, pera. Print e data texto. Vou pegar aqui a execução e executar novamente. 24, 8, 2011. Pronto. Ele me retornou aqui a data nova com o formato que a gente solicitou. Beleza? Alguma dúvida em relação a date time? Não? Tudo bem. Então, pessoal, agora nós temos também, para finalizar aqui, o módulo time, que diferente do datetime,
ele vai fazer o seguinte, ele não vai trabalhar diretamente com dados, né? Ele vai trabalhar com manipulação de tempo do sistema. Então, como assim, né? Para isso, eu vou, para exemplificar, né, eu botei aqui um exemplo, que é para verificar quantos segundos vai durar a execução de um programa que vai ter um for que vai se repetir 1 milhão de vezes. Então, vai ter um for i em range 1 milhão, certo? E a gente quer saber em quanto tempo esse programa foi executado, né? Porque 1 milhão é um número muito grande. Então, a gente vem aqui no Colab, deixa eu dar F11. Então, vou aqui importar o módulo time, certo? Então, importa time. E o time, ele vai ter uma função chamada time. Então, vou colocar time.time, porque o nome da função é também o nome do módulo, que é time. E aí, quando eu executo, ele vai dar esse número gigante aqui. O que é esse número gigante? Esse número gigante, ele é o número de dias, ou o número de segundos, desde 1 de janeiro de 1970, que é basicamente o marco zero para o sistema de tempo do computador. Então, você pensa que no nosso calendário gregoriano, o marco zero é o nascimento de Cristo, né? E para o computador, o marco zero é 1 de janeiro de 1970. E aí ele faz o cálculo do tempo em segundos. Então, qual é o uso disso daqui, né? Eu vou aqui botar para imprimir 2 vezes. Aí tá. Vou colocar para imprimir 2 vezes esse tempo. Peraí. Eu vou botar para imprimir uma vez, certo? Primeiro. E aí você pode perceber que deu esse número aqui, né? 1959. Esse número gigante que termina com 59. Aí eu vou executar novamente. E aí ele aumentou. Por quê? Porque já passou mais segundos de 1970, né? Então, eu posso fazer isso daqui, ó, depois. Eu vou colocar para imprimir 2 vezes. E aí quando eu coloco, perceba que o número de segundos aqui não alterou, né? Mas o número de milésimos tem uma pequena diferençazinha aqui, né? Que é a partir da quarta casa decimal que ocorre essa diferença. Então, a gente consegue calcular o tempo de execução de um programa a partir disso daqui. E aí, para isso, primeiramente, antes de mais nada, eu vou fazer o exemplo que ele pediu para criar o for, que vai se repetir 1 milhão de vezes. Então, for i em range de 1 milhão. 1, 2, 3, 1, 0, 0, 0. For em range de 1 milhão, x mais igual a 1. E aí eu vou colocar para ele imprimir o x. E aí, quando eu executo, o x vale 1 milhão. E ele executou bem rápido, né? Como você pode perceber. Imagina você fazer isso à mão. Mas não vou criar aqui para a gente saber, né? Quanto tempo ocorreu a execução disso daqui. Eu vou criar uma variável chamada início. E essa variável vai receber o tempo, certo? Que ocorre nessa linha do código. E eu vou criar uma variável chamada fim, que vai receber o tempo que vai ocorrer depois da execução desse fora daqui. E aí, para finalizar, eu vou colocar para imprimir que o programa demorou o fim, né, menos o início, em segundos para ser executado. E aí, quando eu rodo, o programa demorou 0,1 segundos para ser executado. Basicamente é isso em relação ao time. E tem outra função aqui também que é bastante útil, que é o sleep. O sleep, ele faz o seguinte, ó. Eu vou botar aqui time.sleep 5. Ele vai parar a execução do seu programa por 5 segundos. Então, utilizando o sleep, o programa vai ficar adormecido por 5 segundos nessa linha de código daqui. Então, se eu executo, ó, perceba que está essa setinha verde para indicar que ele está parado. Por 5 segundos vai ficar. E aí, quando finaliza, ele mostra que o programa demorou 5,1 segundos para ser executado. Que aí foi 5 segundos do sleep e 0,1 segundos do for. E aí, em relação ao time, é basicamente isso daqui. Tem alguma dúvida? Ok. Então, essas foram todas as bibliotecas, né?
terminando o time, foram todas as bibliotecas nativas do Python, assim, mais importantes que a gente mostrou para vocês. E, além delas, nós também temos algumas bibliotecas que são mais especializadas, que são as bibliotecas NumPy, que a biblioteca NumPy permite que a gente faça operações matemáticas de forma mais eficiente. A biblioteca Pandas, que vai permitir que a gente trabalhe com banco de dados, normalmente dados tabulares, né, como se fosse uma planilha. PyTorch, que permite que a gente trabalhe com inteligência artificial. Django, que vai permitir para a gente trabalhar com desenvolvimento web. E tem várias outras também, bibliotecas de Python, como por exemplo a Pygame, que dá para você fazer jogos com ela. E você pode pesquisar, né, por exemplo, assim, principais bibliotecas Python. E aí você pode pesquisar mais e vai mostrar outras bibliotecas assim para outros usos que você também pode utilizar. Você não pensar no Google, não são só essas, né? É um mundo muito vasto assim de biblioteca, de módulo que você pode utilizar posteriormente. E aí, onde é que você pode aprender essas bibliotecas? Essas aqui que a gente citou, elas estão disponíveis no canal do PET. E em uma playlist a gente botou no material teórico essa playlist. E as bibliotecas de NumPy e de Pandas a gente também botou nos extras outro material teórico que é exclusivo para essas duas bibliotecas daí. Se vocês quiserem dar uma olhada posteriormente, né? E além disso, o Google é um mundo muito vasto e o YouTube também. Então vocês podem pesquisar por outras bibliotecas assim, você queira aprender através desse site, né? Google, YouTube e assim por diante. Então, em relação a essas bibliotecas é isto. Ah, tem outra coisa também. Uma dica, que quando vocês quiserem, né, trabalhar com a biblioteca e vocês não quiserem acessar a documentação, você pode usar essa função aqui chamada dir. E o dir ele vai listar todos os atributos que são as funções, as constantes presentes em uma biblioteca em um formato de lista. Então, se eu botar aqui dir do módulo math, aí ele vai listar todas as funções presentes, todas as funções e constantes presentes no módulo math. Aí tem aqui, ó, por exemplo, função de arco cosseno, função de arco seno. Isso aqui eu nem sei o que é arco seno H. Arco tangente, seio, que é para você arredondar pelo teto, né, do número. Deixa eu ver o que mais. Tem o floor também, que é para você arredondar por baixo. Fatorial, para você fazer cálculo fatorial. E assim por diante. Então, são muitas coisas que vocês podem fazer utilizando módulos que a gente aprendeu nessa aula. Certo? Aí, para finalizar a aula de hoje, a gente vai mostrar um exemplo prático usando uma dessas bibliotecas e vamos mostrar a resolução de 2 problemas do bCrowd. Você quer começar, Gustavo, com o projetinho? Com prática? Posso sim. Aqui. Janela, tela. Tá. Vocês estão vendo aí, né? Então, nesse exemplo aqui, é um exemplo mais prático, assim, do módulo Date Time, que é um exemplo de data de vacinação, basicamente. Então, primeira coisa que eu fiz, né? Eu importei aqui do módulo Date Time algumas funções, que são Date Time, Date, Time e Time Delta. E eu criei uma função chamada Data Doses. E aí essa função, ela vai retornar para a gente todas as datas das vacinas que você tem que tomar com base na primeira dose que você tomou, a data da primeira dose, e o intervalo de tempo para as outras doses. E nesse caso aqui, a gente meio que simulou a vacina do Covid, que é 3 doses até agora, né? Tem a quarta ainda, mas é só para quem está mais à frente. E a primeira coisa que eu fiz foi iniciar aqui um dicionário chamado doses vazio, e a gente ia adicionando nesse dicionário as datas, né? Que seria a primeira dose receberia a data do ano que ele passou, o mês que passou e o dia que passou aqui. E a segunda dose, que seria a chave, né? Vai receber como valor
a data da primeira dose, mais a quantidade de dias que a gente passou aqui como intervalo, que é o intervalo da segunda. E aí, a terceira dose também é a mesma coisa da anterior. É a data da segunda dose, mais a quantidade de tempo para o intervalo da terceira, certo? E aí, isso aqui vai retornar esse dicionário assim com todas as datas. E aqui embaixo, isso aqui é uma função, né? Então, aqui embaixo a gente vai utilizar essa função. Então, para isso, eu coloquei aqui que 3 variáveis, que é dia, mês e ano. Então, D, M, Y, que é para year. E um negócio, né, que dá para vocês aprenderem, é que você não precisa ficar, por exemplo, x, y, z recebe input ponto split. E todos esses números aqui, eles vão ser inteiros, né? Então, a gente pode automatizar isso daqui com a função map. Então, você coloca o map. Deixa eu fazer aqui. Você vai colocar o map. Então, map que recebe, ou você coloca essas variáveis, map, e vai receber o que você quer converter, que é int, vírgula, o input. Então, input split. Input split. E aí, fazendo isso aqui, você vai converter manualmente, sem precisar fazer aquela conversão, ou você vai converter automaticamente, sem precisar fazer aquela conversão manual, que era x, y, z, recebe int x, int y e assim por diante, né? Então, com isso aqui, ele vai pedir, né, para digitar a data da primeira dose no formato D barra dia, barra mês, barra ano, que é o formato que a gente conhece normalmente, né? E ele vai separar, que é o split, por barra. Então, em vez de ele separar por espaço, né, que é quando está vazio aqui, eu coloquei para ele separar por barra, certo? E aí você também, por exemplo, se você quisesse fazer assim, né? Você poderia colocar para ele separar por vírgula. Outra possibilidade que você pode usar no split. E assim por diante, né? Isso aí vocês já viram. Eu tenho bar, voltar para o barra aqui. E aí ele também pede o intervalo da segunda dose e o intervalo da terceira dose. E aí, eu vou chamar aqui a função que eu botei acima, que é a data doses, passando o ano, que eu li aqui em cima, o mês e o dia da primeira dose. E aí eu também vou passar o intervalo para a segunda dose e o intervalo para a terceira dose. E eu botei aqui o print contra barra N para ele dar um enter, para ficar mais bonitinho o código. E eu vou agora imprimir os valores que estão armazenados nesse dicionário daqui, né? Que é resultados que recebeu o retorno dessa função. E aí, eu boto aqui, né? Que para cada chave e para cada valor no dicionário de resultados, ele vai imprimir a chave, que é isso daqui, né? Primeira dose, segunda dose, é o número da dose, na data, e aí eu vou botar value.day, porque value vai ser uma data normal, né? Tipo, vai ser 10, no caso seria 2022, hífen 09, hífen 07. É um exemplo, né? Isso daqui seria a data. E aí, utilizando esse ponto .day, ponto .month, ponto .year, eu posso escolher qual dos valores da data eu vou querer usar. E aí, se eu uso o ponto .day, para justamente formatar o código, formatar a saída para o que a gente conhece, né? Que é o dia barra mês barra ano. E aí ele faz isso aqui e quando executa ele vai imprimir as datas. Então, deixa eu executar esse código. Ah, não, primeiro eu tenho que executar esse daqui de cima. Está conectando também. Para a execução, eu vou executar aqui a primeira função e depois a chamada dela, né? Então, digite a data da primeira dose no formato dia, mês e ano. Então, vou botar aqui, por exemplo, 9 do 12 de 2022. Opa! Tá. Tem que ser 100 ou 0. É 9 do 12 de 2022. Não.
eu esqueci. O split eu tinha apagado aqui, aquele barra. Foi por isso. Tá, agora vai, pessoal. 9, 12 e 2022. E aí, o intervalo para a segunda dose vai ser 30 dias. E o intervalo para a terceira dose vai ser 90 dias. E aí, a primeira dose, né, seria em 9 de 12 de 2022. A segunda dose vai ser 8 de 1 de 2023. E a terceira dose seria 8 de 4 de 2023. Então, essa é uma aplicação assim mais prática. E até vocês podem fazer de forma mais robusta no projeto de vocês, né, se vocês quiserem. Envolvendo date time. Date time, basicamente. E aí tem outras aplicações também, que é, por exemplo, você criar... É porque eu apaguei. Mas você poderia também criar aqueles jogos de azar para o projeto de vocês, que é... Você pode, por exemplo, criar 21, utilizando a biblioteca Random. Você também pode criar a biblioteca... Você também pode criar um jogo pedra, papel, tesoura, utilizando a Random, e assim por diante. Então, são várias aplicações. E para o projeto, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a qual módulo utilizar para uma temática que vocês escolheram, né, não seja as que a gente botou lá, vocês podem mandar no grupo também. Mas é basicamente isso. Alguma dúvida em relação ao exemplo? Ok. Certo. E só para lembrar, essa questão dos mini projetos vai estar disponível lá no roteiro da semana, assim que essa aula ficar disponível no YouTube. Eu vou compartilhar aqui a tela inteira dessa vez, e a gente vai resolver alguns problemas do Colab. Eu selecionei 2, eu selecionei a questão 1038, que é a do lanche, e da área do círculo. A 1038, ele pede o seguinte, eu acho que vocês podem ter feito essa lá no início do curso, que é pegar uma tabela de lanches e o preço, e que as entradas são o código e a quantidade desse lanche, e ele vai retornar o valor total. Bora lá. Eu já deixei aqui salvo para mim, para eu ficar lembrando que se for o lanche 1, o preço de uma unidade é isso aqui, lanche 2 é esse, e assim por diante. Bora lá. Eu vou criar aqui uma função. Uma função lanchonete, que ela vai ter como parâmetro o código do lanche e a quantidade. Eu vou fazer o seguinte, vou iniciar uma variável chamada total zerada, que ela vai servir para armazenar o valor total da compra. Eu vou ter aqui uma sequência de ifs, para caso o primeiro código for o 1, ele vai me retornar o seguinte, que total recebe a quantidade vezes 4.0, que é o valor do primeiro lanche. Eu vou fazer isso com os demais. Código 2, total recebe quantidade vezes 4.5. É mais fácil. O terceiro lanche é 5. É 2. E o quinto vai ser mais 50. Pronto, eu tenho aqui a minha função. E fora desses meus ifs todos, eu vou colocar aqui print o total. Deixa eu ver como é que o Colab quer. Colab não, o Bcrowd quer. Ele quer total. É desse jeito aqui. E aqui vai ficar a variável total com até 2 números após a vírgula. Até aí, ok. Lembrando aqui que é fora da função.
Eu vou inicializar aqui duas variáveis, chamar aqui de código e quantidade, fazer um map, que o Gustavo mostrou agora, eu quero variáveis de tipo inteiro, eu quero input, eu quero dividir esse input com um espaço. No caso aqui, no BigCrowd, eu não vou colocar um textinho, porque aqui, como vocês podem ver, ele só vai querer como saída isso aqui, e se eu colocasse um texto, ele ia aparecer aqui, e se aparecesse esse texto, ele ia recusar. Então, vou deixar assim vazio, e aqui eu vou chamar minha função, e passar como parâmetro código e quantidade. Vamos executar aqui, ver se está tudo certo, vou passar, deixa eu ver, 3 e 2, que é para me retornar R$10, tá certo? Eu vou executar mais uma vez com outro valor, vou colocar 4 e 3, dá 6, e o 2 e o 3, que dá 3,50. 2 e 3, 3,50. É bastante importante que quando vocês estiverem usando um Colab, fora do curso, tipo assim, Colab não, o BigCrowd ele vai servir para vocês botarem em prática seus conhecimentos de programação. E para a gente não ficar quebrando a cara lá no Colab, oh meu Deus, tô trocando tudo, para a gente não ficar quebrando a cara lá no BigCrowd, recebendo um monte de erro, como wrong answer 100%, wrong answer 45%, erro de apresentação, é bastante interessante que a gente faça o código inteiro lá no Colab, teste quantas vezes for necessário, verificar a saída e ver se está parecida com a do BigCrowd, e aí só copiar isso tudo e jogar aqui. Eu vou lá enviar e vamos ver o que o Colab BigCrowd diz para mim. Aceito. Pronto. Tá do jeito que ele esperava. Vou fazer aqui o segundo exercício, que é da área do círculo. Deixa eu pegar o link aqui. É a questão 10.02. Que no caso ele quer que receba, que o usuário informe o raio de um círculo e ele retorne a área desse círculo com até 4 casas decimais. Eu posso fazer isso, quer dizer, como vocês já devem saber, a área do círculo é o π vezes o raio ao quadrado. E para a gente colocar um número ao quadrado ou realizar qualquer operação de exponenciação, a gente pode utilizar a função poll da biblioteca math ou utilizar 2 asteriscos para indicar a exponenciação. Eu vou fazer com a biblioteca math só para mostrar a vocês mesmo, que dá para fazer através dela. Vou colocar aqui from math import poll. E aqui vou criar minha função def área do círculo, que vai receber como parâmetro o raio. E aqui eu vou criar uma variável chamada área, que recebe, vou colocar o π também, constante π, que como vocês viram, o Gustavo mostrou que a gente pode importar a constante π vezes, eu vou aqui chamar a função poll da math, e passo como parâmetro o raio, e aqui, quantas vezes eu vou elevar esse número aqui. Aqui eu só faço um print, printf, a área é igual, área. E aqui embaixo eu vou pedir para o usuário me informar o raio, vou criar aqui a variável raio, recebe float input, e aqui eu vou chamar minha função, área do círculo, raio. Peraí, esqueci de um detalhe. Esqueci de informar que é até 4 casas decimais. Como a gente já sabe, 2 pontos, ponto, 4F. Agora vai. Vou colocar aqui 200, que vai ser o valor do raio. Vamos ver aqui, ele me retornou 12,5664. Vamos ver se é o mesmo valor. É sim, agora eu vou testar com esse valor aqui. R$31.819.
Ok, ele já me retornou um valor diferente. Eu imagino que seja por conta do valor de π lá no modo math, e por conta disso eu vou só retirar e vou declarar aqui que π é o valor que o Colab não, que o bcrowd me informou, que é 3.14. Eu vou executar novamente, colocar 100.64. Vamos ver aqui se já tem um valor igual. Pronto. Com isso aqui, ó, vocês viram que eu chamei a constante π e que me retornou um valor diferente, que provavelmente era porque o valor da constante π lá na math é diferente do que o bcrowd espera. E por conta disso, eu tive de declarar uma variável chamada π que recebe este valor aqui. Aí a gente viu agora que está batendo com o valor do bcrowd. Por fim, 150. Vamos testar lá. 150, 00. Está igual? Sim. E agora a gente vai copiar isso tudo aqui, jogar aqui e ver se o bcrowd aceita. Deixa eu atualizar a página, talvez ele esteja lento. Pronto, aceito. E como a gente sabe também, se a gente não quisesse utilizar a biblioteca math, a gente poderia simplesmente fazer do jeito habitual, que a gente conhece, que é apenas a variável, aí o asterisco 2 vezes, e o valor que vai ser utilizado, o valor do expoente. Pronto. Vou colocar aqui 150, 00. E aí, ele dá o mesmo valor. Se eu copiar e colasse esse código lá no bcrowd, ele também aceitaria. E pronto. E eu esqueci de mostrar a vocês, mexendo com as horas, manipulando as datas, quer dizer, os horários mesmo. Eu vou fazer aqui uma célula bem rapidinho e mostrar um exemplo para vocês. E se eu quisesse pegar a data a hora de agora, eu faria datetime.now. Tá aqui a hora. Acho que ele vai me retornar com a data também. Vai me retornar com a data. Aí, se eu quisesse fazer uma manipulação no horário, eu poderia. Vou fazer da seguinte forma. Pegar a operação, semelhante ao que a gente fez aqui embaixo. Só dar uma olhada aqui como foi. Eu pego a data e no meu time delta eu vou informar o que é que eu quero manipular. Vou querer somar alguns valores. Vou querer somar os dias, aí se eu quiser somar os segundos também eu posso, minutos, eu posso informar 45. E aqui embaixo eu vou printar, semelhante ao que está aqui. Errado. É minutos. Acho que é minutos. Pronto. Então, como vocês podem ver aqui, tá aqui a data e hora atual com o horário. Aí, quando eu informei que é para somar mais 12 dias, ele aumentou os dias aqui e mudou o mês. E a hora também mudou. Eu somei mais 45 minutos e ele automaticamente já alterou o valor da hora. Ou seja, se vocês quiserem fazer algum programa que faça manipulação de horários e não tenha que ficar se preocupando de ficar incrementando as horas, os minutos ou segundos, né? Se, por exemplo, passar de 60 segundos, aumentar o valor do minuto e assim por diante, vocês podem simplesmente utilizar a biblioteca datetime, que vai resolver esse problema para vocês. Lembrando que eu também posso diminuir, se eu quiser. Pronto. Eu acho que é isso por hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade. Relembrando, próxima semana vai ser a nossa última aula e vai ter o nosso último formulário.
e que esta semana vai sair a última lista de exercício. São 4 exercícios lá no Colab, mais um mini projeto. E que essa lista de exercício vai ter um prazo de 2 semanas. E na última aula a gente vai informar como é que vai ser a emissão dos certificados. Outro detalhe importante é que tanto essa lista quanto o mini projeto vão ter uma duração de 2 semanas para vocês fazerem. Está certo, ninguém tem dúvida, então é isso. Bom final de semana e até a última aula. Tchau, pessoal. Boa tarde, pessoal.